Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos meditando, refletindo a respeito da nossa identidade em Cristo e estamos na quarta fase, aprendendo a respeito dos imperativos de Deus, aquilo que cabe a nós fazer dentro da nossa identidade, quando nós nos identificamos como cristãos. Como que nós podemos, então, refletir a glória de Deus? Uma dessas formas é purificando o nosso coração. Então, o nosso tema de hoje é: você deve purificar o seu coração. Efésios, capítulo 4, versículo 30, nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo de Deus, né? De que nós somos, então, propriedade exclusiva de Deus. A vida que Deus deseja para nós é uma vida de alegria e também uma vida de paz, uma vida de intimidade e também de pureza, de santidade. Tudo isso consistente, firme e também conectado, né, com Ele, com aquilo que Ele é. Nós podemos experimentar esses tipos de privilégios todos os dias, como nós vimos, né, as bênçãos que Deus tem para nós, que foram derramados por meio do amado. Nós somos perdoados, fomos aprovados por Deus, estamos livres da culpa e muito bem cuidados pelo nosso Deus, nosso Pai Celestial. Então, nós podemos, como vimos também, caminhar com confiança em qualquer situação da nossa vida, cheio, então, dessa incomparável satisfação do quê? De ter um coração puro, de ter uma boa consciência e de uma fé não fingida, como diz o Espírito Santo de Deus, lá em 1 Timóteo 1,5. Nós devemos ter um coração puro, ter uma boa consciência e termos uma fé não fingida. E tudo isso é nosso, tudo isso é nosso. E isso é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que habita em nós. Ele é que nos preenche da vida de Deus, é Ele que intercede poderosamente sempre que as circunstâncias estão contra nós ou que elas estejam guerreando contra nós. O que nós precisamos é ter uma vida limpa, uma vida alegre, esta vida que Deus criou para nós, com o seu Espírito Santo, né? O selo da redenção, com esse Espírito Santo, então, habitando em nós. Há algo que nós devemos saber sobre o Espírito Santo. Uma certa qualidade específica que ele tem, que se você não estiver sintonizado com ele, a liberdade cotidiana que você deseja conhecer e experimentar, então pode não acontecer. Mas quando nós estamos sintonizados, conectados, então nós podemos experimentar esta paz, essa alegria e essa liberdade que ele tem para gerar em nós, como então as riquezas, né, da herança dos santos. O Espírito Santo de Deus, ele pode se entristecer, como diz a palavra de Deus. A sua sensibilidade ao pecado humano, baseada na plenitude, então, da sua santidade, é de um nível altíssimo. Ele se entristece quando nós erramos o alvo e quando nós ferimos a santidade de Deus. Portanto, quando nós temos o Espírito Santo, então, dentro de nós insistimos que ele compartilhe o mesmo espaço, podemos insistir que ele compartilhe o mesmo espaço com os pecados ocultos e aqueles que são estimados em nossos corações, pode ter certeza, ele reage. E a forma como ele reage é entristecendo. Ele se sente perturbado e ele sofre.
E a palavra de Deus então diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele estava falando isso, ele queria que nós víssemos que o nosso pecado, né, ele traz tristeza, não só para o coração do Pai e do Filho, mas também para o coração, para o Espírito Santo de Deus. Então, não podemos tolerar o pecado, né? Nós precisamos confessar e nós precisamos nos arrepender e precisamos deixar. Então, uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus é que não pode conviver, o Espírito Santo não pode conviver com a imoralidade sexual. A falta de controle, às vezes, dos nossos próprios corpos em santificação e honra, como diz 1 Tessalonicenses 4:4. Nós fomos criados para viver em santidade e em honra, honrando a Deus. Mas antes de sermos escravizados, às vezes pelas paixões, pelas lascívias, da mesma forma que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, todos nós, por termos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que estamos errados. A palavra de Deus também fala que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, nós precisamos desesperadamente que este Espírito Santo, que é o selo, né, que ele haja nos convencendo do pecado, do juízo e também da juízo. É ele que nos leva ao arrependimento. Por isso, nós não podemos deixar de confessar os nossos pecados, de deixar e nos arrepender, certo? Porque nós vemos aqui, Paulo lhe diz lá, aqueles que não sofrem por cometer pecado, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. O fato de ser, então, o próprio Espírito Santo que está em nós, ele está se entristecendo, deveria abrir, então, os nossos olhos, para que nós não o ofendamos com o pecado, que ofende a santidade de Deus, mas também entristece o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6,19 explica: ou não sabeis, indagou daqueles que continuavam a praticar o pecado da fornicação, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus e que não são de vós mesmos. Então, o Espírito Santo, ele nos sela, nos dizendo que nós não somos mais propriedade, né, do mundo, nem de Satanás e nem de nós mesmos. Nós somos propriedades exclusiva de Deus. Então não podemos fazer com o nosso corpo, nem com a nossa vida, aquilo que a gente acha que deve ou sente que deve fazer, mas sim fazer a vontade de Deus. Nenhum pecado é cometido ocultamente, porque o Espírito de Deus está lá vendo. Nenhum pecado é um assunto privado, porque o Espírito Santo de Deus está lá. Quando nós sentimos que nós violamos os padrões do Senhor, podemos ter certeza que o seu terno e amoroso Espírito está sofrendo e se contorcendo diante dessas coisas. Por quer nós estejamos sofrendo ou não, ou tendo a consciência deles ou não, porque ele sabe que o pecado nunca satisfará os desejos do nosso coração, porque o nosso deleite, todas as nossas necessidades, elas são satisfeitas apenas em Deus. Então, o nosso pecado e a nossa busca por satisfação, que não seja Deus, machuca o Espírito Santo, né? Então, nós precisamos cuidar para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Longe de Cristo, nossos corações ficam endurecidos, ficam obscurecidos e também ficam insensíveis. Nossos corações nos permitem nos dedicar a todo tipo, às vezes, de impureza, com um desejo de mais e mais e mais. Mas então Deus nos promete que Ele nos daria um novo coração. E Ele diz, um novo coração, e tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E colocarei o meu espírito dentro de vós.
Deus fez você para ser assim, limpo e novo, com o seu espírito dentro de você. E a cada novo dia você pode continuar a crescer e ser mais como Ele quer que você seja. E é por isso que o pecado não pode ser ignorado. Mas depois de você ser salvo, cada pecado, cada milímetro precisa ser eliminado da sua vida. Nós precisamos ter o nosso coração puro. Então, vamos fazer de tudo para manter um coração compassivo, cultivando sempre a sensibilidade que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele está em nós. E é Ele que sonda o nosso coração. Ele é que conhece o nosso coração. É Ele que prova e conhece também os nossos pensamentos. E Ele sempre vê se há algum caminho perverso em nós. Então, procure ter o seu coração como José. Resista às tentações adúlteras da esposa de Potifar, quando ele disse: como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra o meu Deus? Limpe o seu coração de qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo de Deus. Qualquer uma das velhas práticas, das velhas formas de pensar e falar e agir e reagir. Permita que o Espírito Santo de Deus limpe o seu coração. Se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Que Deus abençoe você. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E amanhã nós vamos ver como nós podemos então, além de não entristecer o Espírito Santo, como devemos andar pelo Espírito.